Nós estamos na era da comunicação. Todo mundo hoje se comunica. Facebook, Instagram, e-mails, ainda cartas, WhatsApp, sobretudo. Então todo mundo tem essa necessidade de se comunicar. Se comunica pelo olhar, pelo piscar do olho, pelo sorriso. Também é uma comunicação importante. E Deus também quis se comunicar com seu povo. Ele desceu ao encontro da sua criação através de gestos muito simples, mas também significativos e fortes. Ele veio se revelando gradativamente até chegar no ápice de sua revelação, Jesus. E aonde é que nós encontramos a revelação de Deus? Parte dela está aqui, na Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Para nós cristãos católicos, celebramos de forma mais forte esse mês. Isso não quer dizer que é apenas esse mês que nós vamos ler a Bíblia. É um livro que deve estar na cabeceira da nossa cama, para que nós todos os dias busquemos algo aqui para conduzir a nossa vida. E essa palavra Bíblia, ela é uma palavra que vem da língua grega, que quer dizer biblos, ou seja, não é um livro apenas, mas uma biblioteca, um leque de livros que nos conduz no caminho de Deus. Estes livros, eles trazem para nós histórias do povo de Deus, apresentam os seus códigos de leis, pregações, orações, poesia, carta, até romance. A Bíblia nossa católica, ela é composta, essa biblioteca é composta por 73 livros, sendo que 46 no Antigo Testamento ou dentro da literatura científica teológica. Primeiro Testamento são 73 livros e no Novo Testamento 27 livros, o que dá um total de 73 livros. E aí poderia perguntar, e qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante ou que os evangélicos adotam? É simples. No século I, os judeus pegaram os textos masotéricos, ou seja, os textos apenas escritos em hebraico e aramaico, e compilaram o seu conteúdo bíblico. Quando Lutero, em 1517, fez a Reforma Protestante, ele decidiu utilizar essa Bíblia judaica e não a Bíblia católica. Sendo que na Bíblia judaica, eles não aceitam 7 livros que foram escritos em grego. Na cabecinha deles, Deus só fala dentro do território da Palestina e se foi em grego. Para nós católicos, estudiosos, exegetas, que debruçam-se no estudo das Sagradas Escrituras, perceberam que esses outros livros escritos em gregos também podem compor o sistema canônico da Bíblia, porque existe um fio condutor histórico que não rompe com a revelação de Deus. E aí pergunto, quem escreveu a Bíblia? Homens e mulheres, que com sua fé buscaram viver em suas vidas a ação de Deus. Os gêneros literários são vários, de acordo com a época, com a cultura, com o lugar onde viviam, com a antropologia deles, com a forma deles. E também foi escrito em épocas bem diferentes, que podem chegar a distâncias de até 1000 anos de um para outro livro. Não é que sentou alguém e começou a redigir, não. Escreveu um livro no ano tal, no ano outro, depois foi se juntando os escritos e formando esse fio condutor que hoje nós temos aqui na Bíblia. Então, ela não caiu do céu prontinha, não. Isso aqui é a história longa do povo de Deus, primeiramente falada, transmitida oralmente por vários séculos, depois viram a necessidade de se escrever. E ela está escrita, a maior parte do Antigo Testamento, em grego, aramaico e hebraico. O Novo Testamento somente em grego. A Bíblia, ela tá, além dessa divisão de Antigo, Novo Testamento, Primeiro, Segundo Testamento,
ela também tem uma divisão didática dentro delas, para melhor nós compreendermos os livros por blocos. Por exemplo, o Pentateuco, são 5 primeiros livros que estão aqui na Bíblia, que quer dizer os 5 primeiros livros da lei. Depois nós temos 16 livros, que são os livros históricos, contam a história do povo de Deus rumo à Terra Prometida. A literatura sapiencial conta um pouco da sabedoria do povo de Deus no deserto, e são 7 livros. E depois também temos os livros proféticos. São homens e mulheres que no meio do povo proferiam os oráculos de Deus, sempre alertando o povo a deixar o pecado e a viver e a praticar a lei de Deus, dada por Moisés nas pedras da lei, nas tábuas da lei. Já o Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, 3 sinóticos, que são aqueles semelhantes, e o Evangelho de João. Temos os Atos dos Apóstolos, as 14 cartas de Paulo, que depois que fundou várias comunidades por onde andou no Mediterrâneo e na Europa, ele escrevia dando orientações pastorais e até moral para essas comunidades. Temos também as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas, e o livro do Apocalipse. Então, numa passagem rápida, eu gostaria de te convidar para continuar esse mês se dedicando mais à Bíblia. Cuidado com as interpretações fundamentalistas. Na nossa igreja nós temos o Pontifício Instituto Bíblico, que orienta os bispos, que orienta os padres e que orienta o povo a melhor compreender a palavra de Deus, sem ficar pegando frasezinhas para fazer indireta para as pessoas. Se pega o texto todo, se compreende o texto todo, primeiro eu coloco na minha vida, para depois querer cobrar do outro. Primeiro, vê, reza, vive, testemunha. Fiquem com Deus. E